Graça e paz, irmãos. Amém. Prazer, uma alegria para mim estar nessa boa oportunidade especial e compartilhar a palavra do Senhor, nosso Deus. Sou muito grato ao seu pastor Wilson, um homem muito carinhoso, acolhedor. A gente se sente muito bem de estar aqui com os irmãos. Que Deus esteja o abençoando juntamente com a sua família. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Meu tema para essa oportunidade é esse: o socorro de Deus. Estou baseando essa reflexão bíblica no Salmo de número 46. Travou, me acompanha aí, porque não vai dar por aqui. É isso. O Salmo 46. Esse é um dos salmos que é bom decorá-lo, né? Ele é muito útil para você abençoar pessoas. E se você quiser decorar alguma coisa das Escrituras Sagradas, eu sugiro que você decore este salmo. Já foi lido, mas eu gostaria de ler nessa versão, porque é nessa versão da imprensa que eu vou estar fazendo a minha meditação. O texto vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos dizer essa última frase juntos? Vamos dizer? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora eu vou passar para você falar de cor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já sabe de cor esse. Que bom. Viver é correr o risco do caos. Viver é correr o risco de tragédia. Nós estamos acompanhando essas últimas tragédias. Quem de nós não estaria sujeito ou não está sujeito a sofrer tragédias tais como essas que têm acontecido? Eu não sei se posso dizer até pior, porque não acredito que exista uma tragédia pior do que outra, porque tragédia é tragédia mesmo. Viver é estar sob o sol, estar sob chuva, estar com saúde, estar sem saúde, estar com dinheiro, estar com muita dívida. Viver é ter o amor, viver é viver também o desamor. Este salmo de número 46 é um salmo muito rico em metáforas para nos ensinar, entre outras coisas, que a despeito de quaisquer situações que a gente possa sofrer na nossa existência, na nossa vida, Deus será sempre a solução. Deus será sempre aquele que estará sempre conosco sob quaisquer circunstâncias. E ele vai me ensinar algumas coisas bem interessantes. Uma das coisas que eu aprendo
assim, na leitura desse salmo, fundamentalmente, é o fato de quem escreveu esse salmo foi um crente. Claro, né? Mas para esse salmista escrever o que escreveu, ele vai dizer que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou acreditando que ele está dizendo uma coisa que ele vivenciou. Se ele vivenciou um socorro de Deus, uma situação de angústia, evidentemente, ele passou por situação como tal, como esta, ou tantas outras. Então, eu quero crer e acredito também que não é pelo fato de eu ser um servo de Deus, de você ser uma serva de Deus, ou você crendo ou não crendo em Deus, que você não esteja sujeito a essas problemáticas da vida. Bem, à luz do que ele passou e vivenciou, e conseguiu nos ensinar algumas coisas, eu quero pelo menos tirar 3 grandes verdades, tem muitas dentro desse texto, ele é bem rico em metáforas, que pode nos ensinar essas coisas. Quero tirar apenas 3 grandes verdades, a meu ver, acerca desse texto. Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que Deus, o socorro de Deus, é um socorro infalível. Deus, quando resolve uma coisa, ele não resolve pela metade. O versículo 1 diz assim, o verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Dizer que Deus é infalível, o socorro dele é infalível, é dizer que esse socorro é um socorro oportuno. O verso diz bem assim, socorro bem presente, ou seja, na hora certa, na hora H. Só que às vezes a gente vive uma situação, não sei se você já passou por isso, mas se você tem mais de 30 anos, eu acredito que você já passou com alguma dificuldade na vida. E eu tenho observado essa ação de Deus bem presente. Bem presente significa na hora certa, no momento exato. Às vezes a gente fica vivenciando os problemas e por que Deus está tardando? Por que Deus está demorando? Deus nunca demora. Deus nunca demora. É um Deus presente. Ele age no momento certo, no momento oportuno. É o momento certo. Só que a gente pensa que o momento certo é o nosso momento. Mas não é, o seu momento é o momento certo. O momento certo será sempre do Deus perfeito. Ele age com perfeição, no momento exato. Deus vai estar atuando em nossas vidas. Deus vai estar atuando na sua vida, naquele momento bem exato, no momento certo. Você lembra de Jonas? Lembra de Jonas? O profeta errante? Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro e já viu, a coisa não deu certo. Está lá ele, tranquilo, dormindo lá no barco, e de repente vem aquele maremoto todo, e até que eles acham o Jonas. Como diz aquele filme, né? Tem um Jonas aí no meio. Acham o Jonas. Alguém é culpado por isso. Isso não é normal. Interessante que aqueles marinheiros perceberam que aquele movimento todo não era normal. E eu fico pensando, como é que eles sabiam que aquilo não era normal? Eles eram marinheiros, estavam acostumados com o mar. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E o que vamos fazer? Tem um culpado aqui dentro? Tem um culpado. Então Jonas se entregou. De repente, depois de tentar várias coisas, o que eles fazem? Eles pegam Jonas, jogam dentro do mar e depois vem o peixe e o engole. Fico imaginando o que aqueles homens falariam ou pensariam acerca daquele homem chamado Jonas. Esse é um já era. Enterrado vivo. Enterrado não é na terra, né? Sepultado melhor, né? Sepultado vivo. Mas você lembra o que aconteceu? Está lá ele no profundo do mar, engolido pelo peixe, no estômago do peixe. A Bíblia diz lá
livro de Jonas capítulo 2, as algas estão cercando ele, fora ter sido engolido pelo peixe, e diz a palavra do Senhor, o Jonas diz, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, do ventre do peixe, do ventre da sepultura, Ele me ouviu, e Deus falou ao peixe, vomita esse homem aí. Às vezes a gente pensa, né, aquele lá é um já era, já acabou, não tem mais jeito, como dizia o outro, é um já morreu, não tem mais jeito para ele. Mas quando você tem em Deus o socorro para a sua vida, no momento oportuno, você pode clamar ao Senhor e Ele vai te responder. Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê isso de verdade mesmo? Que você pode ajudar pessoas a clamarem, a buscarem ao Senhor no seu momento de angústia? Sabe o que é angústia? É isso mesmo, Jonas está na angústia mesmo. É quando lhe falta o ar, você está quase morrendo. Não tem mais jeito mesmo. Mas ele diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me responde, e Ele me atende. Eu creio nisso de coração. Você nunca vai ver um servo de Deus, que esteja buscando uma comunhão com Deus, se desesperando. Eu tenho encontrado pessoas adoecidas. É diferente quando ela está com a razão. Pessoas excessivamente depressivas, elas podem fazer o que não se deve. Mas se ela tem um povo que está junto com ela, que tem um povo que conversa com ela, eu tenho certeza que vai encontrar apoio nesses irmãos, para juntamente com ele buscar ao Senhor e sair da sua situação de angústia. O socorro de Deus é um socorro presente, não é só porque Ele é oportuno, mas porque Ele também é sobrenatural. Diz assim, o verso 2 e 3, Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem, se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu gosto dessa palavrinha aqui, ó, selar. Tem pelo menos 3 selás nesse texto. Aí eu fui no dicionário da língua portuguesa procurar saber o que é selar. Selar o quê? Como diria o Cebolinha, né? Selar o quê? Aí fui lá no dicionário para tentar descobrir o que é selar, né? Bem, não tem nada de selar lá. Selar lá, né? Aí eu fui no dicionário do hebraico e encontrei selar. Selar é pausa. Algumas Bíblias já têm a tradução, pausa. Outras até tiraram para não criar confusão. Mas o original tem essa palavrinha selar. Se você observar nesse Salmo de número 46, ele é uma música. Vê lá no título dele. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, o cântico. O princípio é esse. Ou você está lendo, no caso aqui eles estavam cantando, e de repente ele obriga, agora você para de cantar, ou para de ler, e medita naquilo que você está lendo, porque a gente lê assim correndo e não para pensar. O primeiro selar, ele manda a gente parar aqui, e já estamos pensando nesse primeira estrofe, vamos dizer assim. Ele diz aqui, me coloca diante de situação que a gente chama de fenômenos da natureza. Senão, olha só, a terra mudando, os montes se transportando para o meio dos mares, as águas rugindo e se perturbando, o mar querendo tomar conta de tudo, fenômenos da natureza. Quando a chuva começa a cair em dilúvio, não tem guarda-chuva, por mais gigante que seja, que dê conta disso. Se o mar quiser tomar conta disso aqui, não há parede que aguente isso, meus irmãos. Se a terra começa a abrir a boca, o terremoto começa a abrir a boca. Não existe tecnologia japonesa que consiga fechar o terremoto. Eles podem até prever o terremoto. Ciência já dá para fazer isso, mas costurar, pedir que a terra se abra,
Não tem como. Ele está dizendo, meus irmãos, que a situação pode fugir do controle dos homens, de capacidade científica, de qualquer capacidade humana de solução. Ele vai dizer para a gente: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Eu não preciso ficar desesperado, mesmo que o médico diga não tem mais jeito, mesmo que toda a economia possa dizer não tem mais jeito, mas eu creio no Deus que é o Deus do sobrenatural. É isso que a palavra de Deus me mostra, e eu preciso crer nisso, porque é o Deus que eu creio, o Deus que você crê, é o Deus dos impossíveis. Lembra daquela irmã chamada Maria, serva do Deus Altíssimo? Quando o anjo diz para ela: você vai ter um filho, ela diz: vou ter um filho, não tenho marido, ainda não casei. Como vai acontecer isso? E o anjo vai dizer: mas para Deus, querido, não haverá impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus? O escritor aos Hebreus vai dizer para a gente, nos ensinando sempre: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e que Ele é abençoador, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu me aproximo de Deus, se eu busco a presença de Deus, e diante das dificuldades todas que a vida possa me apresentar, eu não creio que Deus possa me trazer resposta, solução. Que tipo de crente eu sou? Evidentemente, estou crendo num Deus, não do Deus criador de todas as coisas, no Deus que criou o mundo pelo poder da palavra dele, no Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra dele. Se você crê, querido, não entre em desespero, e não permita que alguém que esteja se desesperando, continue se desesperando sem ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer, que vai criar fé na gente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Fala a palavra, prega, mas não acredito. Ele não acredita, não importa que não acredite. Quem gera fé no coração da pessoa não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo que atua, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então fala a palavra, prega a palavra. Creio nesse Deus que tem esse socorro, o socorro que é sobrenatural, que não tem dificuldade alguma. Deus pode até utilizar, olha para cá, presta atenção, Deus pode até utilizar meios, instrumentos humanos para abençoar a tua vida, para trazer solução para a sua vida, ou para a vida de qualquer outra pessoa. Ele pode usar a instrumentalidade científica, cremos nisso. Deus dá essa capacidade aos homens. Mas eu quero dizer, a Bíblia vai me ensinar que Deus não depende da instrumentalidade dos homens para resolver quaisquer que sejam as situações. Ele fala e as coisas acontecem. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Deus é o Deus vivo, não é um Deus morto que você adora ou que você serve. Confia em Deus e faz o bem, diz a palavra do Senhor. Segundo lugar, volta, isso. O socorro de Deus é um socorro presente. O versículo 7 diz isso: o Senhor dos exércitos. Vamos dizer mais uma vez, é tão bom dizer isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele dá um outro selar. E selar, para aí, rapaz. Aí eu fiquei pensando, ele está falando do Deus de Jacó. Bem, ele falou anteriormente acerca de fenômenos da natureza. Evidentemente, o Deus de Jacó é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Moisés, é o meu Deus, é o teu Deus. Mas quando ele recorre a Jacó, ele está querendo dizer o Deus que se manifestou na vida de Jacó, ou melhor,
como Deus se manifestou na vida de Jacó. Vocês lembram da vida desse rapaz chamado Jacó? Jacó era aquele irmão de Esaú. Ele passou a perna no irmão, depois passou a perna no pai, e depois teve que fugir para o irmão dele não matá-lo. Então ele foi lá viver lá com o seu tio chamado Labão. Mas antes de chegar na casa de Labão, Jacó, na sua fuga, não levou praticamente nada, só um cajado, e ele dorme lá no relento, e coloca uma pedra como travesseiro. Em colocando essa pedra como travesseiro e dormindo, ele tem uma visão. Lembra dessa visão de Jacó? A escada que ligava o céu à terra. Uma coisa que me chamou bem a atenção nesse episódio de Jacó é que os anjos estão subindo e descendo. Se você for lá no texto, você vai encontrar isso. Os anjos estão subindo e descendo. Ou seja, se são anjos de Deus, ora, eles deveriam estar descendo e subindo, não subindo e descendo. Entendeu? Se são anjos de Deus, a lógica é que eles estivessem descendo e subindo, mas o escritor não fez isso, não registrou isso, e nem Jacó viu isso. Jacó vê os anjos subindo e descendo. Isso para mostrar, querido, que o Deus de Jacó, o meu Deus, o teu Deus, não é um Deus que esteja com o socorro dele lá em cima, fora da abóbada celeste, lá no universo bem longínquo, mas é um Deus presente. Lembra que o Salmo diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, pregando lá para os atenienses, os filósofos, vários tipos de filósofos, ele fala do Deus desconhecido, de um Deus que não precisa palpar para chegar até ele, do Deus que é um Deus invisível, que você pode conversar com ele, porque ele não está longe de cada um de nós. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. E sabe muito bem o que você está pensando. É melhor firmar os pensamentos no Senhor. A melhor coisa. Mas então, o Deus que é um Deus presente, socorro presente, porque ele é imanente. O que é imanente? Aí eu fui lá no Aurélio, dessa vez o Aurélio me deu uma resposta. Imanente é aquilo que existe em dado objeto, inseparável dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, quando manda o socorro para você, para mim, ou para qualquer pessoa, ele simplesmente não manda alguma coisa, mas ele se faz presente. Entende isso? É o Deus que você pede a ajuda dele, a presença dele, ele se faz presente. Essa é a experiência de um homem chamado Jacó. Não é um Deus que está lá longe, distante dele, mas um Deus que ele está orando, está pedindo ao Senhor, está no desespero, fugindo, mas o Deus que está o acompanhando. Você não precisa gritar para falar com Deus. Você não precisa subir a um monte para falar com Deus. Eu até gosto de subir a um monte de vez em quando, sabe? Não que Deus vai falar para mim, senão quem mora em São Paulo estava em vantagem em relação a gente, né? Mas é um lugar de conforto. A gente tenta rememorar o que Jesus passou. Nada demais. Mas você não precisa subir no lugar muito alto para falar com Deus. Eu diria que você não precisa nem abrir a sua boca para falar com Deus. Eu lembro que cheguei uma vez na igreja, era uma quarta-feira. Era distante, eu não era pastor. Aí, podia chegar atrasado, né? Não, mas é que eu não dava tempo de chegar. Era 1h30 do meu trabalho até a igreja. Eu saía às 7h30 da noite, o culto começava às 8 horas, né? Mas eu cheguei lá, sentei no último banco. E sentei assim e pensei assim, que vontade de orar. Mas só pensei, cara, só pensei. Mas eu falei o R do orar,
A irmã que estava dirigindo o culto falou assim: vou pedir ao irmão Joel que ore. Ele sabe, Deus sabe o que está no seu coração. E quando a gente fala de coração, não está falando só o que está no seu pensamento, mas aquilo que está no profundo do seu coração. Lá do, como diz o Jung, no seu self, no seu inconsciente. Ele sabe tudo do seu desejo. Deus é um Deus imanente. Ele se faz presente. Quando Ele manda o socorro, Ele não só manda o socorro, Ele se faz presente como socorro. É a ajuda de Deus, melhor que tudo. É presente também porque é fiel. O verso 8 e 9 vai me mostrar isso. Diz assim, verso 8 e 9: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Ele está se reportando às grandes guerras do povo de Deus. Certa vez um rei estava muito temeroso, porque o exército que vinha contra ele era extremamente maior do que o dele. Ele ficou desesperado, Zedequias, e ele rasga as suas vestes: Senhor, estamos perdidos. E Deus fala: não, fique calmo, que a guerra é minha, essa guerra é minha. E Deus acabou com todos os inimigos daquele rei e deu a vitória. Quando você coloca diante de Deus a sua causa, entrega na mão dele, a causa já não é mais sua, é de Deus. Não é assim? Não é assim? Você tem uma causa, entrega na mão do advogado, agora ele vai ter que se virar, não é verdade? Está na mão dele. Mas você não está colocando a sua causa simplesmente na mão do advogado, mas em primeiro lugar, coloca a sua causa na mão de Deus. Deus é fiel. Ele, quando resolve uma coisa, não resolve pela metade. Ele quebra o arco, corta a lança e queima tudo no fogo. É de uma vez por todas. Eu creio nesse Deus, você crê nesse Deus que Ele é fiel, Ele é justo para abençoar a sua vida se você confiar nele. Deus é poderoso. Disse assim a esposa do pastor Ademar de Campos, no Adoração 6, quando ela fala da experiência de que perdeu uma filha e depois deu 3 a ela, um filho e 2 filhas. Ela diz: Deus é poderoso, é fiel. Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele é o Deus verdadeiro. Vamos dizer isso junto? Pô? Bem forte, vamos lá? Deus é poderoso, é fiel. Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele é o Deus verdadeiro. Eu creio no poder de Deus. Eu tenho certeza que você que está nesse lugar e veio para este lugar, crê também no poder de Deus, ou pelo menos vem buscar mais fé para crer mais na atuação de Deus. É o Deus que quer operar em nós, é o Deus que quer operar em mim e em você para fortalecer a nossa fé e ter plena consciência disso. Ele está no comando quando você o coloca no comando. Alguém diz assim: mas por que tanta tragédia do mundo? Porque o mundo optou a andar distante de Deus, porque o mundo adotou um sistema que é um sistema diabólico, não um sistema de Deus. Mas quando você coloca a sua vida, o seu coração, toda a sua estrutura de existência nas mãos dele, aí sim você tem o socorro presente, o socorro sobrenatural, infalível. E mais ainda, terceiro lugar, o socorro de Deus é sobretudo transformador. Quando alguém é socorrido por Deus, não é só a situação em si que é resolvida, não é só a problemática que é solucionada, não só aquilo que estava estragado
se resolve de forma maravilhosa e se transforma em algo melhor. Mas a sua vida, sobretudo, é transformada. Diz o texto, ainda no verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí eu falei, caramba, ele está repetindo a mesma coisa. Podia ser mais criativo, né? Mas não, é um refrão. É o coro. Está repetindo. Geralmente, quando o compositor, o poeta escreve o refrão e coloca como refrão, ele quer enfatizar aquela ideia principal. Então, a ideia principal que o salmista está colocando é essa. É mais ou menos assim, ó. Às vezes os problemas são tantos os problemas, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é área, que você fica como que amortecido. Parece que o sangue já não circula mais, você fica imóvel. Aí tem que chegar alguém e sacudir você, ei, acorda! Acorda, ele está dizendo isso, acorda, o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que está conosco, é o Deus de Jacó que é o nosso refúgio, acorda, ouça a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, acorda, confia. Quantas vezes a gente já não escuta mais ninguém, está como que inerte, imóvel, mas ele diz, Senhor dos Exércitos está conosco. Aí ele chama novamente o Deus de Jacó. Ora, então, se ele chamou novamente Jacó, o Deus de Jacó, e botou um selar, eu tenho que voltar a esse homem do passado chamado Jacó, como Deus se revela a ele. Então, Jacó passa na casa do pai tio dele, chamado Labão. Olha o nome dele, né? Labão. Já viu a lambuzada que vai sair, né? Mas Labão não tem nada a ver com lambuzada. Labão significa branco. Provavelmente ele devia ter aquela doença que a pessoa perde a cor da pele. Vitiligo? É isso. Provavelmente ele tinha vitiligo, então era Labão. Em hebraico é branco. Ele passa lá e aí ele se apaixona, né, querida? Viu lá a Raquelzinha, linda, 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 se apaixona pela Raquelzinha. Tio, quero casar. A Raquelzinha, minha querida. Ok, meu sobrinho, você vai casar com ela. Trabalha 7 anos para mim e tudo vai ser resolvido. E aqueles 7 anos parece que foram 7 semanas. Era amor demais. Era dia de namorados todos os 7 anos. Presente provavelmente todos os dias. Que bom se fosse assim, né? Todos os dias. Aí no dia do casamento, o que acontece, querido? Está lá, ele todo contente, né? Com a esposinha dele lá, com a noivinha. Eu fico imaginando como é que quando Jacó acordou da primeira noite. Quando ele olhou para o lado. Tio, o senhor me enganou. Não era essa. Casou com a Lia. Ô, rapaz, esse cabra é novo aqui, né? Aqui a gente casa mais velha primeiro, rapaz. Trabalha mais 7 anos, e aí você vai casar com a segunda, aquela que você ama. E o coitado trabalhou mais 7 anos. E aqueles anos todos, Deus foi abençoando ele, sentiu vontade de voltar para a casa paterna. Mas ele tinha um problema muito sério. Ele tinha culpa nas costas. Ele enganou o irmão dele. E o irmão dele estava querendo matá-lo. Mas ele sente essa direção de Deus para voltar para a casa paterna. Então ele pega todo o gado dele, toda a família dele, todos os filhos que ele gerou naquele período dos 14 anos, então ele vai em direção à casa paterna. E no meio do caminho, entre outras coisas que aconteceram, está lá, foram avisar Esaú, irmão dele, que ele estava indo em direção àquela casa. Então a resposta que foi dada a ele, ó, teu irmão está vindo na sua direção com 400 homens de guerra. Aí ele tremeu nas bases. Mas ele percebeu que existia alguém ali caminhando com ele que era diferente. Ó, Labão, ou melhor, Jacó, era da família de crente.
e já é aquela família de crentes que os anjos já tinham visitado várias vezes a casa dos pais dele. Então, ele sabia que tipo de presença era aquele. Então, o que ele faz? Ele se agarra à vida, aquele homem, aquele anjo, e passa a noite inteira na luta. Deixa eu ir embora, rapaz, está amanhecendo. Não, te largo não. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. E a luta foi grande, até que o anjo não aguentou mais, né? Ô rapaz, você é um cabra firme. Você acredita mesmo na bênção de Deus. Tá bom. Qual é o teu nome? Eu acho que nessa hora Jacó deve ter baixado a cabeça. Meu nome é Jacó. Como é teu nome, rapaz? Meu nome é Jacó. Jacó significa usurpador, trapaceiro, na linguagem brasileira, trambiqueiro. Ô, meu pai, teu nome é esse? Que nome feio, meu filho. E tem mãe que quer dar o nome de filho de Jacó, né? Vem cá, Jacózinho. Vem cá, trapaceirozinho. Ô, meu pai. E o anjo fala com ele: teu nome não vai ser mais trapaceiro. Acabou. Teu nome não será mais trapaceiro. Teu nome será agora Israel. Aquele que luta com Deus, com a ajuda de Deus, entende? Não é lutar contra Deus, mas aquele que luta com a ajuda de Deus. Tu és um príncipe, tem o rei e você luta com ele, juntamente com ele. Sabe por quê? O socorro de Deus é transformador, porque ele é isso, gracioso. O Deus de Jacó, quando ele está recorrendo a Jacó, está dizendo: apesar das suas falhas, querido, apesar dos seus erros, Deus é o Deus gracioso. Graça é favor imerecido. Você não merece, Jacó. Você não merece, José, Antônio, seja lá quem for, Joel, qualquer outra pessoa. Nós não merecemos ajuda alguma de Deus. Você não é tão bonzinho quanto você pensa, não, querido. Você já mentiu alguma vez? Já? Já desobedeceu o seu pai alguma vez na sua vida? Você pode ter esquecido, mas Deus não esquece, não. Se você fez pelo menos essas duas coisas, já tomou o nome de Deus em vão alguma vez? Se fez isso, já transgrediu, já é culpado. E Deus não torna o culpado por inocente, é culpado. O crivo de Deus é muito alto. Deus é perfeito, Ele não compactua com a imperfeição, por isso Ele precisa, ao nos abençoar, ao nos ajudar, agir em graça, em misericórdia. Sim, Senhor, eu não mereço, Senhor, mas eu preciso da Tua ajuda. E saiba disso, Deus, o Deus de Jacó, é o Deus gracioso. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, ou qualquer outra pessoa já esteja feito muitas coisas, piores que sejam, mas se buscar a ajuda de Deus, se buscar o socorro de Deus, Deus é um Deus de graça, graça de favor imerecido. Ele é transformador também, não só porque é gracioso, mas porque Ele é transcendente. Aí eu fui lá no Aurélio. Transcendente é aquilo que é muito elevado, é superior, é sublime, é aquilo que passa além, que vai além. Então está lá ele esperando, e aquela luta toda que ele tem com o anjo na madrugada toda, que sabe que aquele irmão vem com esses 400 homens. Para que ele vem com 400 homens de guerra? Para dar um abraço no irmão? Com o ódio todo que ele tinha do irmão? Mas eu creio, meus irmãos, que naquela madrugada, enquanto Jacó estava lutando com o anjo, Deus foi lá e mudou o coração de Esaú. E quando eles se encontram, não se encontram para dar tapa um no outro, ou tentar matar um ao outro, mas eles se abraçam. Vê lá nesse texto depois,
você poderá ver, eles se abraçam, eles se agarram e choram um com o outro. Ah, meu irmão, quanta saudade eu tinha de você. Quando Deus abençoa você, quando Deus socorre um homem, um chefe de família, não é apenas esse chefe de família que é abençoado, mas aqueles filhos que ele gerou também é abençoado. Não só aquele homem é abençoado, mas a esposa dele também é abençoada, mesmo que não seja cristã. Porque diz a palavra de Deus que o marido crente santifica a sua mulher, e a mulher crente santifica o seu marido. Lembra daquele homem chamado, que a Bíblia diz, que a gente chama de o Gadareno? Lembra dele? Ele tem um encontro libertador de Jesus. Ele vivia naqueles sepulcros todos, comendo provavelmente vísceras humanas. Mas um dia Jesus o encontrou, Jesus foi ao socorro dele, Jesus o libertou, tirou todo aquele peso, aqueles demônios todos que estavam na vida dele. E estava lá ele já liberto, sentado, ouvindo, aprendendo de Jesus. E ele diz assim: Jesus, onde o Senhor for, eu vou te seguir. Jesus falou: não me segue não, rapaz. Volta para a tua casa. Volta para a tua casa e conta para os seus o que o Senhor, como o Senhor foi bondoso contigo, como o Senhor foi misericordioso contigo. Ah, eu quero pensar como foi a chegada daquele homem em casa. Eu acredito, se tivesse filho, eu fico imaginando. Deixa eu imaginar, por favor. Eu estou vendo aquele homem lá, aí vem lá o filhinho dele lá. Maninha, não sei se era baiana, né? Maninha, tá aquele homem lá, parece com o pai, um painho, né? Não, teu pai está morto, já está morando no cemitério há anos, é um morto. Não, mãe, é ele mesmo. Eu fico imaginando a alegria daqueles filhos vendo de volta o seu pai. Já sentiu uma alegria dessa? Eu já senti quando uma vez meu pai foi embora, servo de Deus foi embora de casa. 2 anos, mas 2 anos orando. Aí um dia, está lá o coro de homens cantando, da Primeira do Rio, cantando. Meu pai entra direto e vai conversar com o pastor. Pastor, ainda tem solução para mim, pastor? Claro, João. Claro, João, você nunca deveria sair daqui, as portas sempre estiveram abertas, o Deus que adoramos está sempre de braços abertos para te receber de volta. Que alegria, meu irmão, que alegria no meu coração. Nós choramos tanto lá na frente, eu, meu pai, choramos, porque Deus o resgatou, Deus o tirou das garras do diabo e trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu louvo a Deus que os últimos dias de meu pai foi junto comigo. Ele foi meu diácono. Ele dizia assim: Joel, tenha calma com os idosos. Joel, sofra as consequências, mas deixe portas abertas. Foi meu conselheiro, homem de Deus, transformado, lavado, restaurado pela maravilhosa graça de Jesus. O socorro de Deus é sempre assim, meu querido. E Ele quer sempre atuar dessa forma, de forma infalível. Ele não falha, creia nisso. É o Deus presente, no momento exato. Não desanime. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Deus não tarda. Deus não cochila, Deus não dormita, e é transformador. Agora, quando eu vejo todas essas qualidades no socorro de Deus, eu abrindo a Bíblia, eu abro o Novo Testamento, e encontro um personagem que encaixa direitinho nisso tudo. Eu encontro um homem chamado Jesus. Jesus é o socorro de Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é infalível, Ele não tem erro algum, Ele não falha. O que Ele fala acontece.
Você crê nisso? Ele não falha. É Deus de verdade. Que a gente gosta tanto de cantar, né? A fidelidade de Deus, a infalibilidade de Deus. Jesus Cristo é presente. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só no domingo, não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele diz: eu estou presente aí no meio de vocês. Eu creio na presença de Jesus Cristo neste lugar, porque essa reunião é feita sob a autoridade do nome de Jesus. Não é sob a autoridade de pastor, não é sob a autoridade de denominação, não é sob a autoridade de diretoria, mas é sob a autoridade maior do nome de Jesus. E nós louvamos a Jesus, nós cantamos a Jesus, nós glorificamos o nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso, meus queridos. O Espírito Santo foi nos dado para isso, para nos ajudar a glorificar o nome daquele que morreu no Calvário em nosso favor. O Deus que é infalível, o Deus que é presente e é o Deus que é transformador. Quantas vidas transformadas. O que roubava, não rouba mais. Quando eu penso nessa manifestação, nessa declaração desse salmista, quando diz, repetindo várias vezes, o Deus de Jacó, eu fico pensando que aquele caráter, que parece que era uma coisa de família, né? Tem umas coisas que pegam em família que, para tirar, meu amigo, é difícil. O problema dele era de caráter, entendeu? A forma. Tudo que vai chegar lá vai passar pelo caráter dele e vai sair deformado, conforme o caráter está deformado. Quero dizer para você que não existe medicação alguma que mude caráter de uma pessoa. Não há como. Não há terapia alguma que mude o caráter de uma pessoa. Mas Jesus muda. Jesus muda. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia correndo atrás de mulheres e mulheres, agora ele é feliz com a mulher dele. Porque Jesus transformou o caráter desse homem. E por que não dizer o que Ele tem feito conosco a cada dia, cada manhã, nos transformar à medida que a gente busca a presença dEle. Quero rogar a Deus que Ele seja o seu socorro, esse socorro falível, presente e transformador. Abençoe outras pessoas com essa palavra. Abençoe. Vá ao hospital, pregue essa palavra. Aquela pessoa que você sabe que está desesperançada, pregue essa palavra. Não é minha. Não é minha. É de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.